graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Que bom poder mais uma vez desfrutar dessa riquíssima oportunidade. É mais uma quarta-feira, é mais uma chance de estudarmos juntos a palavra do Senhor, de adorarmos o Senhor. Você está animado? Eu espero que sim, eu espero que você esteja animado para poder ouvir, estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, aprender e perceber, né? E mais uma vez ver, não só, a ideia não é só ficar no saber aqui, né? Deixar armazenado ali como conteúdo adquirido, não. A ideia é, além de saber, ver também essa palavra maravilhosa transformando o coração em cada um de nós, né? Que nós possamos ser impactados então com essa palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus e que ela fale poderosamente conosco. Queria lhe convidar e queria lhe desafiar também ao seguinte: se onde você estiver, procure um lugar um pouco mais reservado para que você não venha aí, né, ficar distraído, que alguém venha, né, tirar você do foco da atenção. Então procure ouvir aí o estudo bíblico em um lugar mais reservado, dedique mesmo, com reverência, com amor, faça isso com alegria, com o melhor que há em você, de todo o coração para o Senhor. Vamos orar? Vamos clamar a Deus por esse momento? Querido Deus, como o Senhor tem nos agraciado, o Senhor tem nos abençoado de maneira maravilhosa, o Senhor tem cuidado de nós com muito amor, muito carinho. Ó querido Deus, e mesmo em meio, Senhor, às dificuldades, aos desafios que nós temos que passar, enfrentar, como o Senhor tem nos protegido, nos amparado e mostrado que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor é conosco. Obrigado, Deus, obrigado pelo teu cuidado. Continua a nos ministrar o coração, nós precisamos do Senhor, nós te pedimos isso, papai. Fala conosco, traz mesmo da tua maravilhosa palavra, que dia após dia nos transforma e nos renova e nos santifica. Nós precisamos de ti. Dirige-nos, Pai, no caminho do teu amor, da tua graça e da tua santa e preciosa palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico que vai nos lembrar qual foi o caminho, né, pelo qual o Senhor nos atraiu, né? Como o Senhor nos ama e cuida de nós. Vamos louvar ao Senhor juntos? Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Ele é o nosso Salvador, meu Salvador. Alto preço, hein? Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, aproximo, quebrantado no teu amor. Que bom que ele nos atraiu pelo amor dele, quebrantados pelo Espírito dele, nós podemos reconhecer esse caminho de amor que é Cristo. E sabemos também, merecida a vida, de graça recebi por tua cruz, a morte me livrou, e ele trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz ele me chamou e gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é
aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. A palavra de Deus fala lá em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: a palavra para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Como nosso Deus é maravilhoso e bom, né? A ideia é, há poucos instantes conversava aqui também com o pastor Marcos a respeito da lei e da graça, né? E esse texto fala exatamente sobre isso. Ele fala que o Senhor Jesus nos libertou do jugo da escravidão, porque lembra? A lei, sem o Espírito de Deus, sem o Senhor Jesus, a lei mata, não é verdade? Ela vem como sentença, ela vem mostrar para nós o quanto nós não conseguimos, o quanto nós somos falhos, pecadores, né? Ela nos mostra o quanto nós somos dependentes e carentes do Senhor. Mas aí o que acontece? Veio então Cristo Jesus, nos libertou de toda essa tristeza, de todo esse sofrimento, dessa impossibilidade de falar sim para a obediência, né? Então Jesus nos liberta dessa escravidão do pecado. Nós não conseguimos falar sim à obediência. Ele nos concede perdão, graça e misericórdia, então nos habilita para que de maneira livre e feliz possamos viver a sua lei. Como Ele é maravilhoso, né? Como Ele é bom, como Ele é misericordioso e como Ele tem nos transformado e nos impactado com sua palavra. Como Ele tem trazido uma liberdade maravilhosa sobre nós, mas não uma liberdade associada ou assemelhada à libertinagem, ao abuso da graça. Uma liberdade que nos dirige para um caminho bom e verdadeiro, né? A lei santa do Senhor que é perfeita e restaura a alma, que nos ensina como viver nessa terra e como viver no reino dele para sempre. E é por isso que nós cantamos. Senhor Deus tem nos santificado, nos abençoado, nos concedido graça. Está difícil? Às vezes é mesmo, não é fácil estar sempre aí, né, vivendo esse processo de santificação. A gente falha, tem inclinações, mas é bom ver que o Senhor Deus tem nos guiado nesse caminho de paz, né, de obediência à sua palavra, ao seu amor. E aí a gente sente paz, essa paz que vem do Senhor. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Vamos dizer isso? Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, mas olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, mas olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor, meu Senhor. Não olha as circunstâncias, mas olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Vamos à última parte então? E ainda os campos não floresçam e a vide não deu o seu fruto, ou ainda os montes se lancem ao mar, porque a terra trema, eu hei de confiar. Não olha as circunstâncias, mas olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Oh glória, glória, oh glória, aleluia. Glória e aleluia ao meu Senhor. Oh glória e aleluia. Glória e aleluia ao meu Senhor. Confiados na palavra, vamos dizer? Não olha as circunstâncias,
circunstâncias, mas olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. São muitas as palavras e as promessas, né, de vida eterna, as promessas de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar, e nós temos motivos sim então para ficarmos extremamente contentes, felizes, alegres com essa transformação que vem do nosso Senhor e com esse direcionamento, né, do Senhor que nos arranca daquele império das trevas e nos habilita, né, para viver no reino do seu amor. Como Ele é maravilhoso. Vamos ouvir a palavra de Deus? Prepare o coração, esteja pronto e atento de maneira reverente, ouvir aquilo que Deus tem a ministrar ao coração. Deus abençoe muito. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja do Senhor, povo escolhido do Deus Altíssimo. E aí, como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, Ele tem nos sustentado, mas que estamos enfrentando este momento aí tão difícil, né? Um momento de crise, mas em todo este momento nós sabemos de que o Senhor está conosco. Ele é pedagógico na nossa vida. Estava compartilhando com o irmão o lado bom do que estamos passando. Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos mais juntos em família, de vivermos essa experiência tão maravilhosa, né, de cuidar dos nossos filhos, de estarmos juntos com eles, orando por eles, né? E tem o lado qual Deus também tem ministrado nas nossas vidas e nós louvamos o Senhor. Nós vamos então continuar estudando a palavra do nosso Deus. Nós estamos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Estudamos na quarta-feira passada, terminamos o capítulo 5 e agora entramos no capítulo 6. E apenas assim relembrando, Paulo ele está orientando a esse jovem pastor, né, e nós vamos perceber de que ele fala do procedimento que Timóteo deveria ter para com esses irmãos, mas ao mesmo tempo nós vamos perceber de que o que Paulo está falando a Timóteo são princípios importantíssimos para a vida de cada um de nós e para a igreja do século 21. Paulo, nós sabemos de que ele trata dos problemas externos, mas ele trata também dos problemas internos, que esses irmãos, que esse pastor iria viver e que a igreja já estava vivendo. Portanto, nós vamos aí, capítulo de número 6, abra a sua Bíblia, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Timóteo, capítulo 6, o primeiro e o segundo versículo, nós vamos ler. Vamos lá, com muita reverência, a palavra do Senhor? Todos os servos que estão debaixo de julgo, considere dignos de honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemadas. Também os que têm Senhor fiel, não trate por desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que compartilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. É interessante, queridos irmãos, que Paulo mais uma vez está tratando do tema da escravidão. E a palavra aqui é uma palavra específica a quem? O versículo deixa bem claro que ele está falando aos escravos cristãos que ainda continuavam como escravos, tá? E como, apesar das injustiças que eles estavam sofrendo, tá? Então, pense nisso. Paulo está dando uma palavra aos escravos cristãos, mediante os desafios os quais eles viviam como escravos. Eles tinham que ter um procedimento. Agora, pense comigo. Um escravo se converteu, ele era, na grande maioria das vezes, injustiçado, tá? E Paulo diz para eles: olha, vocês
olha o procedimento que vocês devem ter. Esses senhores que mesmo tratam vocês de forma injusta, eles são dignos de honra, tá? E isso tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. É interessante, queridos irmãos, e eu fiquei pensando quando estava estudando o texto, eu fiquei pensando no grande desafio que esses irmãos, eles estavam vivendo no seu dia a dia, sendo injustiçados, maltratados, e o conselho de Paulo, olha, vocês tratem eles com honra ainda. E eu quero perguntar para você, este era um desafio fácil que Paulo estava propondo a esses irmãos, e que o Evangelho traz para cada um de nós? Será que é um desafio fácil? Imagina você sendo injustiçado. Não vamos colocar na nossa... Vamos olhar para nós mesmos. Será que nós, igreja do Senhor Jesus, tá? Igreja do Senhor Jesus, diante das injustiças que às vezes vivemos, não somos escravos, não estamos na mesma qualidade que esses irmãos estavam vivendo? Não estamos. Hoje somos livres, graças a Deus, mas eles estão vivendo, aqui se trata de escravo no sentido literal da palavra. Mas olhe para a sua vida e para as nossas vidas. Será que nós, diante das injustiças as quais nós sofremos às vezes, isso no relacionamento para com os irmãos, você já sofreu alguma injustiça? Alguma só ou muitas? Todos nós sofremos injustiças. Você já sofreu alguma decepção? É claro que já sofreu, não tenho dúvida de afirmar que todos nós sofremos decepções. Alguém já disse, né, que nós sofremos decepções e causamos decepções também. Isso é do ser humano. Mas olhe para você diante das injustiças ou das decepções que você já sofreu. Qual é ou qual tem sido o seu posicionamento? Se eu for olhar para o meu coração, qual vai ser o meu posicionamento ou qual é o meu posicionamento? No mesmo momento, eu vou querer me defender, eu não vou aceitar, eu vou murmurar, eu vou reclamar. Essa é a atitude primária do nosso coração. Sim ou não? Você concorda comigo? Claro que é. Você sofreu uma injustiça. O que é que você faz? Você liga para um amigo, olha, você não imagina o que eu estou vivendo, eu jamais imaginaria que tal pessoa iria fazer isso ou aquilo comigo. Não é assim que nós fazemos e agimos? O que Paulo está dizendo a esses irmãos diante das injustiças que esses escravos convertidos, tá, estavam diante das injustiças que eles viviam? Paulo está dizendo, honre a esses senhores. Agora, quem sabe você vai dizer, mas pastor, eu não dou conta, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que é um desafio, mas nós precisamos aprender muito com esse princípio aqui da palavra do Senhor. Eu sei que é um desafio grande, mas nós precisamos. Paulo está falando aqui de uma postura que esses escravos convertidos tinham que ter. E essa postura é a mesma que nós, como igreja do século XXI, precisamos ter diante das injustiças ou das decepções as quais nós sofremos e enfrentamos também. Agora, quem sabe você vai perguntar, mas pastor, o que eu preciso então fazer para poder viver isso? A primeira coisa que precisa existir no meu coração, e eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso, nós precisamos ter um coração humilde. Se não existir a humildade na nossa vida, jamais iremos suportar, conforme Paulo está dizendo aqui, as injustiças às quais nós sofremos. Agora, ser humilde, vamos olhar para o exemplo. Nós temos o nosso maior e grande exemplo, Cristo Jesus. Foi humilde diante das injustiças que ele sofreu? A palavra de Deus, Isaías, vai nos dizer de que ele não abriu a sua boca, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Diante dos discípulos, o dia o qual ele quis lavar, e lavou os pés dos discípulos,
Será que ele é o nosso exemplo de humildade? Claro que é. E se nós verdadeiramente somos convertidos em Cristo Jesus, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê esse coração humilde. Precisamos ter esse coração humilde, né? Quando estudamos a teologia de Jesus, onde ele nos ensina tantos princípios, quando ele fala sobre olho por olho, dente por dente, quando ele está dizendo que nós não podemos ser atiradores de pedras, não podemos medir as pessoas, precisamos, se alguém tiver sede, precisamos dar de beber, precisamos caminhar mais 1 milha, 2 milhas, 3 milhas. O Senhor Jesus vai ensinar aos seus discípulos a importância de termos um coração humilde. E quando Paulo fala aqui a esses escravos, com certeza, queridos irmãos, para tratar com honra aqueles que usavam de injustiça para com eles, somente um coração humilde. Então, se nós queremos viver esse princípio aplicado contigo aqui na palavra do Senhor, nós precisamos, eu preciso e você precisa também. Senhor, nos dê um coração humilde, Senhor, para que eu venha, para que o meu comportamento, para que a minha atitude seja verdadeiramente uma atitude que honra e que glorifica o Senhor. Eu estava pensando nisso. Será que as minhas atitudes diante das injustiças as quais eu sofro às vezes também como pastor, será que as minhas atitudes têm honrado e glorificado o nome do Senhor? Ou será que diante das injustiças eu tenho praticado a maledicência, a murmuração, né? Tenho semeado mais contendas? Qual tem sido a minha atitude diante das injustiças? É o que nós precisamos pensar. E ele então, no 2º versículo, ele continua dentro do mesmo assunto. Ele vai falar, agora diante dos senhores que são crentes, tá? E aqueles que são fiéis ao Senhor, conforme o versículo de número 2, aqueles que são convertidos, os senhores que são convertidos são crentes, qual que tem que ser o meu procedimento? Paulo vai falar, olha, trabalhe ainda mais. Por que eu devo fazer isso? Pois ele que compartilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Ou seja, está percebendo qual é o princípio contido nesses 2 versículos? No que diz respeito a relacionamento, no que diz respeito às minhas atitudes diante das injustiças as quais você e eu podemos viver, e esses irmãos estavam vivendo, atitudes que honram e que glorificam o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, para que tenhamos verdadeiramente esse coração humilde, para que as nossas atitudes diante das injustiças sejam atitudes que venham glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Ainda os versículos de número 3 e 4, verso de número o 3º e o 4º. O que diz a palavra do Senhor? Vamos ler juntos? Então, relembrando, verso 1 e 2, qual a minha atitude diante das injustiças? Atitudes que glorifiquem e que exaltem o nome do Senhor. Agora nós vamos para o versículo de número 3 e 4. Vamos ler juntos? Se alguém ensina outra doutrina, não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e como ensinei segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocação, difamações suspeitas e malignas. Aí no verso 5, alterações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privado das verdades, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e como que nos vestir. Estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé
e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nós vamos perceber que Paulo aqui, ele começa a tratar a respeito daqueles que não querem se submeter aos princípios que a palavra de Deus nos estabelece. Ou seja, Paulo está tratando aqui de quem? Aos desobedientes, aqueles que não concordam, ou seja, aqueles que ensinam falsas doutrinas, aqueles que não concordam com a sã doutrina, a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essas pessoas são o quê? Veja aí o verso número 4, o que ele está dizendo? Enfatuados, nada entende, tá? Tem mania por questões e contendas de palavras, ou seja, são orgulhosos, eles nada entendem, ou seja, essas pessoas mostram interesse doentio por controvérsias e contendas acerca da palavra acerca de palavras que vão resultar o quê? Invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, é o que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, quem sabe você vai dizer, mas pastor, será que tem esse tipo de gente na igreja do Senhor Jesus Cristo? Aqui Paulo está tratando e falando para Timóteo que sim, tinha pessoas, e claro, esse é o problema que a igreja ali de Éfeso estava vivendo e enfrentando. Tinha esse tipo e esse padrão de pessoas na vida que frequentava aquela igreja, tinha. Quem sabe você vai dizer, mas pastor, graças a Deus que na nossa igreja presbiteriana central aqui de Jataí não tem esse tipo de pessoa. Eu também quero concordar com você que não tem, né? É o que eu quero crer. Mas, amados irmãos, será que existem aqueles que são insubmissos, tá? E que não concordam com a sã palavra? Pode existir. Quantas pessoas, amados irmãos, eles creem e seguem um falso evangelho, né? Um evangelho onde eles estão dispostos a fazer e a servir, mas aquilo que eles acham e aquilo que eles entendem que é a verdade, não aquilo que é verdadeiramente o que a palavra de Deus ou que a sã doutrina quer nos ensinar. Vou dar um exemplo. Nós estávamos falando de submissão, versículo 1 e 2, que esses escravos tinham que ter esse coração submisso aos seus senhores, porque com o coração submisso eles iriam honrar, sim, a vida desses senhores, mesmo diante das injustiças. Agora, será que existem pessoas insubmissas nos dias de hoje, que não estão firmados e que são contra as sã doutrinas? Claro que existe. Quantas pessoas, às vezes, que têm dificuldade de serem submissos às autoridades que Deus constituiu? Quantas pessoas que têm dificuldade de serem submissos, ter um coração humilde diante das injustiças sofridas? Quantas pessoas que usam até mesmo de argumentos querendo buscar ou pensar alguma coisa dentro da palavra de Deus? Eu já ouvi muito disso. Pastor, eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas eu não sou otário. Eu não deixo, eu não levo desaforo para casa, pastor. Eu já ouvi muito isso nesses anos, nessa caminhada, nessa jornada como pastor. Agora, será que é isso que a palavra de Deus nos ensina? Será que isso faz parte da sã doutrina? É isso que nós precisamos olhar, né? É isso que nós precisamos olhar. E o mais interessante é que Paulo continua a partir do verso de número 5, o que ele vai dizer aí, né? Olha aí que interessante. Pela recordação que guarda, aliás, só um minutinho. Alterações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, que tipo de pessoas que estão vivendo, que não estão vivendo a sã doutrina? Tá? Paulo está dizendo que tinha. Esse tipo de gente trazia o quê? Mente pervertida. O que eles traziam? Provocavam inveja, difamações, suspeitas malignas,
Tá? E será que isso acontece nos dias de hoje? Será que existem pessoas hoje no nosso meio que tem uma mente maldosa, uma mente maligna, uma mente onde ele faz gerar inveja na vida dos seus irmãos ou provoca difamação? Será que existe nos dias de hoje? Na nossa igreja, graças a Deus, não existe, mas pode existir nas outras igrejas. Agora, o que nós precisamos pensar? Paulo, ele vai dizer assim, estas pessoas, supondo que a piedade, ele vai fazer aqui uma suposição, tá? Que a piedade, pessoas que estão invertendo os valores, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Quem sabe você vai dizer, pastor, mas o que Paulo quer nos ensinar a esse respeito? É interessante nós olharmos o que você entende, o que nós entendemos sobre piedade. O que você entende? O que é ser uma pessoa piedosa? Você já parou para pensar nisso? O que é piedoso? Ah, pastor, ser piedoso é ser uma pessoa boba? Não. Ser piedoso, nós vamos perceber que o sentido bíblico da palavra ser piedoso, piedade tem a ver com aquele que ele é temente a Deus, tá? Piedade, nós vamos perceber que tem a ver com aquele que vai tratar o próximo com misericórdia, tá? Esse que vai tratar o próximo com consideração. Isso tem a ver com piedade. E a pergunta é, será que verdadeiramente o piedoso, aqui existiam esses que não estavam vivendo a sã doutrina, tá? E estavam passando, entre aspas, a aparência de um coração piedoso, mas na verdade o que eles estavam pensando era no interesse próprio e pessoal, não no sentido literal da palavra piedade. Você está entendendo? É isso que Paulo está tratando aqui. Ou seja, nós precisamos entender que Paulo, então, ele está dando essa orientação para os ricos, tá? Ele estava dando essa orientação para Timóteo, dizendo, olha, como deve ser o nosso procedimento, tá? Então ele continua, verso número 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui Paulo, quem sabe você vai dizer, bom pastor, tinha um grupo que eles tentavam passar como piedoso, mas na verdade, essa aparência de piedade, eles estavam visando o interesse pessoal, e Paulo está dizendo, olha, cuidado, tá? Cuidado, piedade não tem a ver com interesse pessoal, e sim tem a ver com o quê? Com uma vida temente a Deus, com um coração de compaixão, de misericórdia, isso é uma pessoa piedosa. Agora, Paulo, diante desses que queriam apresentar essa piedade, Paulo, nós vamos perceber, fica muito claro aqui na palavra do Senhor, que isso faz um link aqui, esses que estavam dando essa aparência de piedade, eram aqueles também que tinham o desejo de ficarem ricos, e esses caíram em tentação e muitas concupiscências. Paulo aqui está dizendo, pastor, ele está dizendo que é pecado eu ganhar dinheiro. Paulo está dizendo que eu não posso ter esse desejo no meu coração. Nós vamos perceber que o princípio aqui da palavra do Senhor não é pecado nenhum você ganhar dinheiro, você ter o desejo de melhorar a sua vida financeira, mas nós precisamos, diante de tudo isso, muito cuidado para não cairmos nas ciladas do diabo. Como assim, pastor? Quantas pessoas, por causa do amor ao dinheiro, eles passam a sonegar, a roubar do próprio Deus? Sim ou não? Quantas pessoas, por causa do amor ao dinheiro, eles usam
de todos os meios e recursos para levar vantagem sobre outras pessoas. É nesse sentido aqui que Paulo está orientando os irmãos. Não tem pecado nenhum eu ter o desejo de melhorar de situação, eu ganhar mais dinheiro, não tem problema, isso não é pecado. Mas o pecado é quando esse amor pelas riquezas passa ou se torna senhor da minha vida e senhor do meu coração. O próprio Senhor Jesus, tratando a respeito do dinheiro, ele vai dizer, não tem como eu servir a Deus e a Mamon. Ou seja, o dinheiro ele tem que ser servo na minha vida. Eu quero te dar uma dica. Você pode ter muitos servos relacionados ao dinheiro, mas Senhor nós só temos um, que é Cristo Jesus. Muitos servos você pode ter. Se o dinheiro for servo na sua vida, você pode ter muito, mas muito mesmo. Mas a partir do momento que ele passa a ser Senhor, você tem que clamar a misericórdia do Senhor. Por quê? Porque quando ele passa a ser Senhor, nós passamos a roubar do próprio Deus, nós começamos a praticar atos de injustiça, começamos a sair da sã doutrina. É o que Paulo está dizendo aqui. Muitos se afogam, tá? Ou muitos caem na ruína e na perdição por causa do amor ao próprio dinheiro. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Queridos irmãos, nós aprendemos que Paulo ele está orientando a Timóteo dizendo, olha, qual que é a minha atitude? Tá? Qual que é a minha atitude? O meu procedimento para aqueles que não guardam a sã doutrina, para aqueles que semeiam inveja, provocações, difamações no meio do povo de Deus. Qual deve ser o meu procedimento? Precisamos estar atentos. Qual deve ser a minha atitude também para com as finanças? Tá? Deus quer te abençoar, mas nunca se esqueça, o dinheiro deve ser sempre senhor na nossa vida. Aliás, minto, senhor não. O dinheiro deve ser sempre servo na nossa vida. Eu acho que alguns já tinham dito amém, né? Não amém, tá? Ele não pode ser senhor. Ele tem que ser servo na nossa vida. Ou seja, sendo servo posso ter muito, mas a partir do momento que ele passa a ser senhor, eu tenho que ir para os pés do meu Deus e clamar a misericórdia dele. Por quê? Porque eu vou me afogar em ruína, tá? Ou seja, Paulo vai concluir no versículo de número 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo atormentaram com muitas dores. Isso aqui é uma realidade? É claro que é. Quantos por causa do amor ao dinheiro, quantas pessoas por causa do amor ao dinheiro sonegam? Quantos por causa do amor ao dinheiro se corrompem? Eu conheço muitos casos de pessoas, irmãos queridos, que se corromperam por causa do dinheiro. Quantos irmãos queridos que estão envolvidos, quem sabe, lá em Brasília, no mundo político, que se corrompem por causa do dinheiro, por causa do próprio poder. É isso que Paulo está orientando a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos tomar cuidado, sim, queridos irmãos, para não cairmos nesta artimanha e nesta cilada do diabo. E quem sabe você vai dizer, pastor, mas ele está tratando aqui daquelas pessoas que ganham muito. Não, amados irmãos, ele está tratando de cada um de nós. Quem sabe aquele que ganha aquele pequeno salário mínimo, ou quem sabe aquele que ganha muitos salários mínimos. Isso aqui é um princípio que nós precisamos ter esse cuidado, tá? De falarmos ao Senhor, que o meu coração seja um coração humilde, um coração piedoso, um coração de servo, que as minhas atitudes, diante de tudo, meu relacionamento para aqueles que causam injustiça, o meu relacionamento para com aqueles que não vivem a sã doutrina, o meu relacionamento para com o dinheiro, para com as riquezas, que as minhas atitudes sejam atitudes que sempre honrem e glorifiquem o nome do Senhor. Nós vamos parar por aqui. Próxima quarta-feira a gente continua no versículo de número 11. E a minha oração é que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe para que tenhamos esse coração, para que Deus nos revista com o seu poder, para que diante das decepções, das injustiças sofridas,
possamos ter a atitude que Paulo fala nos versos 1 e 2. Que o nosso posicionamento diante daqueles que não vivem essa doutrina, que seja um posicionamento sempre firme e que honre e que glorifique o Senhor. E que o nosso posicionamento diante dos bens, das riquezas, que seja sempre um posicionamento que honre e que glorifique o Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Nós vamos orar, vamos falar com o Senhor. Feche os teus olhos e nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela riqueza da tua palavra. Obrigado porque a tua palavra ela é viva e eficaz. A tua palavra ela nos cura, ela nos exorta, ela nos transforma. E nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, e a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus, é que esta palavra frutifique na minha vida e na vida dos meus irmãos, ó Pai. E que tenhamos este coração, ó Deus, e que vivamos esses princípios estabelecidos aqui na tua palavra. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele renove as tuas forças cada vez mais e que essa palavra frutifique no seu coração em nome de Jesus. Está encerrado e que tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém.